As palavras que parecem inofensivas, mas destroem sua imagem em silêncio. Antes de continuar, pense comigo quantas vezes você já disse algo sem maldade. Algo simples, quase automático. E só depois percebeu que o clima mudou. O olhar das pessoas ficou diferente ou o respeito pareceu diminuir sem ninguém explicar o motivo. A maioria das pessoas acredita que são julgadas pelo que fazem. Mas a verdade é que somos constantemente avaliados pelo que dizemos. Principalmente nos pequenos detalhes, nas frases soltas, nos comentários aparentemente inocentes. Vou começar este vídeo com uma história curta, mas que carrega uma lição profunda. Em uma cidade antiga vivia um homem conhecido por sua inteligência e autocontrole. Ele falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Um jovem curioso, ambicioso e comunicativo se aproximou dele um dia e perguntou qual era o segredo para ser respeitado. O sábio respondeu apenas uma frase: cuidado com as palavras que você trata como inofensivas. São elas que constroem ou destroem sua imagem quando ninguém está prestando atenção. O jovem não entendeu de imediato, mas com o tempo percebeu que nunca foi o que ele fez que afastou oportunidades, mas o que ele disse sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Existem palavras que não ofendem diretamente, não geram conflito imediato, mas agem como um veneno lento. Elas corroem sua credibilidade, sua autoridade e o respeito que as pessoas têm por você, tudo isso em silêncio. Pessoas inteligentes aprendem isso cedo, pessoas comuns só percebem quando já é tarde. A primeira dessas armadilhas verbais é a necessidade constante de se justificar. Sempre que você sente que precisa explicar demais suas decisões, seus erros ou suas escolhas, passa uma mensagem silenciosa de insegurança. Pessoas seguras não explicam tudo, elas explicam o necessário. Quando você diz frases como "eu fiz isso porque..." o tempo todo, mesmo sem ser questionado, seu cérebro está pedindo validação externa. A psicologia social mostra que quanto mais alguém se justifica, menos autoridade transmite. Não porque esteja errado, mas porque parece duvidar de si mesmo. A segunda armadilha são as reclamações disfarçadas de desabafo. Existe uma linha muito fina entre compartilhar um problema e espalhar negatividade. Quando você transforma pequenas frustrações em assunto recorrente, as pessoas começam a associar sua presença a peso emocional. Ninguém diz isso em voz alta, mas todos sentem. Pessoas inteligentes entendem que reclamar raramente resolve e quase sempre desgasta. Elas escolhem cuidadosamente quando falar e quando resolver em silêncio. A terceira palavra perigosa é o excesso de opinião. Opinar sobre tudo não é sinal de inteligência, é sinal de ansiedade social. Pessoas sábias entendem que nem toda opinião precisa ser expressa. E que o silêncio estratégico é uma forma avançada de comunicação. Quanto mais você fala sobre assuntos que não domina ou que não pedem sua opinião, mais sua imagem se dilui. O respeito nasce da seletividade, não da abundância de palavras. Outra armadilha silenciosa é diminuir a si mesmo em forma de humor. Frases como "sou meio burro mesmo", "não levo jeito para isso" ou "isso não é para mim" parecem humildes, mas treinam o cérebro das pessoas a te enxergar exatamente dessa forma. A autodepreciação constante não gera empatia, gera rótulos. E uma vez rotulado, é difícil mudar a percepção. Pessoas inteligentes não precisam se exaltar, mas também não se diminuem. Elas sabem que palavras repetidas se transformam em identidade. Existe também a armadilha da sinceridade sem filtro. Dizer tudo o que pensa não é virtude, é falta de inteligência emocional. A psicologia mostra que pessoas emocionalmente maduras sabem que verdade sem tato vira agressão e que nem toda verdade precisa ser dita naquele momento ou daquela forma. Quando você usa frases como "só estou sendo sincero", muitas vezes está apenas justificando impulsividade. Pessoas respeitadas escolhem o momento certo, o tom certo e, às vezes, o silêncio certo.
Outra palavra inofensiva que causa estragos é o tanto faz. Quando você responde tudo com indiferença, passa a mensagem de desinteresse, falta de presença e baixa valorização do que está acontecendo. Pessoas inteligentes sabem demonstrar envolvimento sem exagero. O excesso de neutralidade não é maturidade, é ausência. O mesmo vale para promessas feitas sem intenção real de cumprir. Frases como qualquer coisa me chama. Depois a gente vê ou conto com você quando não há compromisso verdadeiro enfraquecem sua palavra. E quando sua palavra perde peso, sua imagem vai junto. Pessoas sábias falam menos, mas cumprem mais. Um dos maiores erros verbais é falar mal de terceiros na ausência deles. Mesmo que você ache que está criando conexão, o efeito é o oposto. O cérebro humano automaticamente pensa, se ele fala assim dos outros, falará assim de mim. Pessoas inteligentes entendem que respeito se constrói principalmente quando ninguém está olhando. Há também o hábito de compartilhar demais detalhes pessoais, emocionais ou financeiros. Exposição excessiva cria vulnerabilidade desnecessária. Inteligência emocional é saber o que compartilhar, com quem compartilhar e quando compartilhar. Quem se expõe o tempo todo perde mistério, e onde não há mistério, o interesse e o respeito diminuem. Agora chegamos a um ponto crucial, talvez o mais perigoso de todos. Falar quando está emocionalmente alterado. Raiva, frustração ou euforia distorcem a comunicação. Pessoas inteligentes sabem que emoções são passageiras, mas palavras ditas sob emoção ficam. Um comentário feito em segundos pode gerar consequências por anos. O autocontrole verbal é uma das formas mais avançadas de inteligência. Quanto mais você domina isso, mais poder silencioso você constrói. E aqui está o clímax dessa reflexão. Não são as grandes falas que constroem sua imagem, são as pequenas. Não são os discursos, são os comentários soltos. Não é o que você diz quando está tentando impressionar, mas o que você diz quando acha que não importa. É aí que sua verdadeira imagem é formada. Agora quero que você reflita. Quantas dessas palavras você usa sem perceber? Quantas vezes você sente que perde respeito sem saber exatamente o porquê? A mudança começa quando você passa a tratar cada palavra como um investimento. Algumas rendem confiança, outras cobram juros altos no futuro. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe nos comentários qual dessas armadilhas verbais você percebe que mais aparece na sua vida. Isso ajuda não só você, mas outras pessoas que estão nesse processo de evolução silenciosa. Se inscreva no canal para continuar desenvolvendo inteligência emocional, autocontrole e clareza mental. Curta esse vídeo, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E lembre-se, falar bem não é falar muito, é saber exatamente quando falar e quando o silêncio diz tudo.